Bem, nós vamos hoje fazer o nosso primeiro seminário da Casa de Caridade Vovô Candinho. São os passos que a gente está dando, que nós estamos dando, em busca da nossa evolução espiritual, evolução moral, familiar. E principalmente entendermos que a dimensão da criação do Pai não se limitou somente a este plano, a esta dimensão e ao planeta Terra. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o ET, com isso. Não, não é bem por aí. Nós vamos falar da evolução do espírito, da evolução do ser. Para isso nós temos hoje a oportunidade de recebermos o Dr. Marco Antônio Quinte, médico, psicanalista, hipnoterapeuta, gerontólogo e homeopata. Ele traz um currículo bem extenso, não somente em seu portfólio a palestra de seres índigos, mas como eu já venho anunciando, em breve ele irá falar para nós sobre depressão, suas causas, o meio, a influência espiritual. Também conversando ali atrás um pouquinho, já me veio outras sugestões e eu já estou em cima. Palestra também sobre obsessão, desobsessão, também sobre o aborto. Não vou antecipar as informações que ele comentou comigo, mas os números assustam a gente. Realmente há muito que aprendermos e a crescermos com a ajuda do Dr. Marco Antônio. Eu convido à mesa o Dr. Marco Antônio. Para a gente começar, Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele saiu daqueles centros acadêmicos, centros de pesquisa lá na Europa, divulgando a teoria da relatividade. Todos os lugares que ele ia, o motorista que acompanhava ele, por falta de ter o que fazer, sentava na plateia e ficava ouvindo a palestra que o Einstein fazia sobre a teoria dele. Aí um dia ele foi fazer uma palestra numa cidadezinha muito pequenininha e ele estava muito gripado. Aí pegou o motorista dele e falou: faz o seguinte, você está muito gripado, você senta na plateia, deixa eu apresentar a palestra para você, porque eu estou cansado de saber da sua palestra. Eu já vi ela tantas vezes. Ele falou: ótimo, é bom que eu vou dar uma descansada. Aí o Einstein foi lá para a plateia e o motorista dele começou a apresentar o tema. Aí, tudo quanto é pergunta que o pessoal fazia, o motorista dele tinha uma resposta, mas alguém fez uma pergunta que nunca tinha sido feita. Aí o motorista falou: bom, essa pergunta sua é tão elementar que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o meu motorista para responder para você. Ok? Então é o seguinte, se alguém me fizer alguma pergunta que eu não estiver preparado para responder, eu chamo o Deus Net, que vai ser meu motorista, e ele responde, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se vocês já viram falar, é muito comum falar de crianças azuis. Não é isso? Alguém já viu falar de crianças azuis? Esse tema eu acho que é indevido, porque não são crianças. Tá? Nós temos crianças, tem bebês, tem adolescentes, tem adultos, temos velhos e tem pessoas que já desencarnou e está considerado, enquadrado na categoria de seres índigos, de crianças azuis, tá ok? Então, para a gente começar, eu queria ilustrar só com uma fala de uma criança aqui. I don't want to eat them ever again. Oh, do you think, so what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my God, so what? I won't eat animals! Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice,
And I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah, do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. Então, gente, é isso aí. A gente vê o grau de consciência dessa criança, vocês concordam? Sim. E antes de começar a falar sobre o tema, nós vamos ver isso agora aí, ó. Tem pincel para escrever? Pincel. Tem que ver com ele, talvez não tenha.
Então vamos lá agora. A gente viu mais ou menos, deu para ter uma ideia mais ou menos o que seria, né? Com o que nós estamos lidando. Então nós vamos falar agora sobre seres índigo. Se alguém tiver alguma contribuição ou quiser tirar alguma dúvida, se a gente tiver condições, a gente vai falando, tá ok? Então, gente, desde 1857, essa data lembra vocês de alguma coisa? Hein? Foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos, tá ok? Então, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, foi que se tornou conhecida a doutrina espírita. Então, a partir de 1857, segundo a espiritualidade diz... Deixa eu virar aqui só para tentar. Tá bom. 1857, vou escrever maior porque quem está lá no fundo. Segundo a espiritualidade diz, no ano de 2056, a Terra não será mais mundo de expiações e provas. Ok? Então nós entramos, a partir de 1857, nós entramos no período de 200 anos, onde a Terra está se preparando, os seres humanos estão se preparando para poder entrar nessa nova era, ok? Então até a própria Terra ela está se modificando, o eletromagnetismo da Terra está sendo alterado. Quantos de vocês, levantem a mão aí, quantos de vocês já sentiram tontura, fica meio tonto e depois volta, passa um pouco, está o normal? Quantas de vocês já sentiram isso? Olha bem para ele, praticamente 90% das pessoas já sentiram isso, vocês concordam? Aí se vocês pegam, dão o azar de estar sentindo isso, ir no médico, ele vai falar que você está com labirintite e você vai tomar durante 15 dias remédio para labirintite, ok? Se vocês derem a sorte de naquele momento que ficou tonto, naquele período, não ir no médico, aí vocês vão ver que depois de meia hora, 15 minutos, acabou a tonteira. 1 hora acabou a tonteira. O que dá a tonteira, que a gente chama de labirintite, é a inflamação do labirinto. Vocês concordam? E poucos seres humanos que estão aqui na Terra, atualmente, têm a capacidade de autocura. Poucos, alguns têm, mas a grande maioria não consegue se curar ainda. Então, se eu estou com o meu labirinto inflamado, obviamente ele não vai desinflamar dentro de 15, 20 minutos. Vocês concordam? Mas isso aí não é labirintite. Ou seja, é a alteração do eletromagnetismo da Terra. Nós somos ser de energia, nós não somos matéria. O que a gente chama de matéria não existe. Por isso que Jesus falou para a gente não construir os nossos castelos onde a traça, a ferrugem corrói. Porque é a matéria, isso que vocês estão vendo aqui, ó, esse teto, essa parede, isso aqui não é real, essa coisa não existe. A gente aqui não tem olhos de ver. Se Jesus estivesse aqui, ele não estaria vendo vocês como vocês se veem. Ele não estaria vendo essa parede. Ele estaria vendo energia. Ele estaria vendo aqui, circulando, pósitron, quarks, neutrino, munhós, fótons, tá ok? Ele estaria vendo energia. Então, o que a gente chama de matéria é energia condensada. Tão densamente condensada que uma barra de aço parece que é ferro. Mas a energia é tão densamente condensada, os átomos estão tão densos que fica duro, feito uma barra de aço. Mas se a gente ampliar 20 mil vezes ou mais, a gente vai ver núcleo com elétrons girando em torno, tá ok? Então, o que acontece? O eletromagnetismo da Terra está alterando. E nós também estamos readaptando essa nova frequência vibratória da Terra, porque ela tem que sair daquela densidade pesada do mundo de expiações e provas, para entrar no mundo de regeneração e progresso. Qual que é a diferença entre um mundo e outro? O mundo de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem, tá ok? Até a nossa maneira de pensar é ruim, a gente só pensa o mal. É só dar tempo para a gente pensar que a gente vai ver como é que nossos pensamentos são negativos, como é que a gente tem vários pensamentos de autopunição, de boicote. E a gente vai entrar numa era que seria um mundo de regeneração e progresso, onde o mal já vai equivaler ao bem. Então essa frequência vibratória, elas são diferentes, tá ok? Isso aí não é religião não, gente, isso é física, isso é Hertz. Se eu fizer um eletroencefalograma, se nós fizermos eletroencefalograma, a gente vai variar a nossa frequência mental de 14 a 30 Hz.
tá ok? Ela pode chegar a 0,5 até 60 Hz. Então isso é física. Então a nossa frequência vibracional, ela está sendo alterada. Nós estamos tornando mais leves, nós estamos nos tornando menos densos. Então por causa disso, né, tem muitas pessoas tomando remédio para labirintite e não tem labirintite, tá ok? Hoje em dia o remédio que mais vende no mundo é remédio para depressão. E está muito próximo dele, muito próximo mesmo, o remédio para labirintite. Ok? Exatamente por causa dessa leitura errada, e a medicina, o pessoal praticamente não tem conhecimento disso ainda, né? Então, se você chegou no médico, você falou que você está sentindo tonteira, ele vai falar que você está com labirintite e vai tomar, ok? Então, desde 1857, começaram a encarnar na nossa órbita seres com características muito peculiares. Esses seres, então, encarnando em todos os países, em todas as raças, em todos os níveis sociais, nas menores aldeias distantes. Você pode ir lá numa rocinha, no povoado, vai ter um ser lá, ou nas cidades mais populosas. Muito possivelmente na nossa própria família, bem debaixo do nosso nariz, e a gente não está tendo olhos de ver. Já há bastante tempo, pais e educadores e a sociedade começaram a notar a presença de uma geração que apresentava grande dificuldade de adaptações ao sistema estabelecido. Tratava-se de crianças rebeldes e agitadas que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. O que eu recebo no meu consultório de crianças e adolescentes tomando Ritalina, tá ok? É um absurdo, uma criança de 8, 7 anos tomando remédio psiquiátrico, tá ok? Mas está cheio aí. Então na medicina tem um termo que chama iatrogenia. O que é iatrogenia? É o mal que o médico faz para o paciente, identificando a doença errada, diagnosticando a doença errada, ou dando um medicamento inadequado para a doença que a pessoa apresenta, tá ok? Então isso aqui é um quadro de iatrogenia. Vai lá, não conhece o aspecto, a medicina conhece o aspecto biopsicossocial do ser humano, mas o aspecto espiritual ela não conhece ainda, tá ok? Aí o que acontece? Por ignorância, eles acabam diagnosticando uma doença que não existe e, na verdade, essa criança ela vai tomar remédio durante muito tempo, se bobear. Então, mais tarde, através da observação de suas características especiais, chegou-se à conclusão que se tratava de uma nova geração, tá ok? Uma geração espiritualmente diferente e necessária para efetuar a grande transição do planeta do mundo de provas e expiações em mundo de regeneração e progresso. Então isso é o fato, ok? Então por que são chamados de seres índigo? Como eu falei, tudo é energia, tudo é energia. Nós somos seres de energia, nós somos seres de luz. Então, de acordo com cada pensamento que eu tenho, de acordo com cada sentimento que eu tenho, de acordo com cada emoção que eu tenho, eu vou criar um campo vibracional e esse campo vai ter a tonalidade de acordo com aquele sentimento que eu estou tendo, tá ok? De acordo com meus pensamentos. Então, o que acontece? Os seres índicos são assim chamados por quê? Porque possuem a aura na tonalidade azulada, tá ok? Tá vendo? Esse corpo que a gente vê aqui, gente, é o corpo mais interno que a gente tem. É o mais interno. Ok? A gente só vê esse corpo, a gente pensa que isso é o nosso corpo, não é isso? A gente tem um duplo etérico, nós temos um corpo astral, nós temos um corpo mental, nós temos um psicossoma e nós temos um corpo búdico, ok? Então esse aqui é o mais interno. Tem várias outras camadas de corpos que a gente tem que vai circundando o nosso corpo, que a gente chama, entre aspas, de material. Então, por que tem essa aura aqui meio azulada? Se a gente for analisar a ciência, fisicamente falando, o ser humano, ele enxerga, o nosso campo de visão, ele varia do infravermelho ao ultravioleta, tá ok? O raio X e raio gama a gente não consegue enxergar. Então, se estiver passando um elefante aqui na frente e ele vibrar na frequência do raio X ou raio gama, a gente não vai ver esse elefante. A gente não enxerga. Os nossos olhos enxergam do infravermelho ao ultravioleta, tá ok? Então, o que acontece? O que é o vermelho? Ele varia de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz a 4,84 vezes 10 elevado a 14 Hz, tá ok? E vai graduando.
Depois o laranja vai de 4,84 a 5,08 e vai. Então, esses seres, chamados seres índigo, a frequência mental dele varia de 5,66 vezes 10 elevado a 14 Hz a 6 vezes 10 a 14 elevado a 14 Hz. Então, eles vibram nessa frequência aqui, ou seja, a maneira de pensar, o pensamento, a entonação mental dele cria esse campo vibracional em torno dele, ok? Isso varia. Então, a pessoa, quando está com raiva, ela baixa a frequência dela para esse nível. Se fizer, alguém já viu falar de foto-Kirlian? O que é foto-Kirlian? É uma máquina que tira fotografia como igual todas as outras, mas ela pega o campo vibracional, o campo energético daquela coisa. Se tirar uma foto disso aqui, ó, vai aparecer esse objeto e vai aparecer o campo energético em volta dele, a energia que ele emite, ok? Então, a gente, quando está com raiva, por isso que a espiritualidade consegue nos identificar, ok? Porque a gente, quando está com raiva, a gente vibra nessa frequência mental e eu vou vibrar na tonalidade vermelha. Quando eu estou sensualizado, eu vibro na frequência laranja. Quando eu estou depressivo, eu vibro na frequência preta, ok? No campo vibracional preto. Quando eu estou com medo, eu vibro na cor meio marrom. Ok? Então, cada estado psique-emocional nosso vai criar um campo vibracional e a nossa aura vai se mostrar daquela tonalidade. Então, os seres índicos, eles variam essa vibração dele, essa coisa que ele consegue emitir de energia, naturalmente é azulada. Obviamente, quando eles desequilibram, vai mudar a tonalidade, mas naturalmente deles é azulada. Então, desde cedo, esses seres demonstram estar conscientes de pertencer a uma outra geração de espíritos. Nós temos, deixa eu pôr aqui, não sei se vocês sabem, nós temos 6 memórias, já ouviram falar isso? Nós temos 6 memórias. Como é que você chama? Você nem pensou para falar seu nome, pensou? Isso aí, ó, primeira memória nossa. Memória cognitiva ou consciente, ok? Como é que eu chamo? Não, eu que estou falando agora. Como é que eu chamo? Vão imaginar que você falou, peraí que eu vou lembrar. Ah, peraí, lembrei, Marco Antônio, ok? Essa memória que a gente tem, que a gente resgata a informação, é memória semiconsciente. Semiconsciente, aquela memória que eu vou lá e resgato ela, ok? Nós temos uma terceira memória, que é memória inconsciente. Já viram falar? Essa memória inconsciente, tudo aquilo que a gente, principalmente na fase infantil, tudo que a gente reprimiu, recalcou, sublimou, tudo aquilo, os nãos que nós tivemos, tudo aquilo que me causava desconforto na minha capacidade de lidar com a realidade quando criança, para mim não me trazia desconforto, para mim me preservar, para mim não surtar, para mim não sofrer, eu joguei lá no meu inconsciente. Sou capaz de apostar que vocês aqui, raríssimas pessoas vão lembrar que tinha menos, das lembranças de menos de 5, 6 anos. A maioria lembra de 5, 6, 7 anos para frente. Não é isso? Tem pessoas que lembram quando tinha 1 ano de idade. Tem pessoas que só lembram a partir de 8 anos. Então, tudo aquilo que me traz desconforto, a gente joga no inconsciente para a gente sobreviver, para a gente não aumentar o nosso sofrimento. O fato de estar no inconsciente, o fato de eu nem saber que existe o inconsciente, e o fato dessa coisa eu não lembrar, não quer dizer que essa coisa não me afeta e não me prejudica, tá ok? Nós temos uma outra quarta memória, que é memória instintiva. Já viu falar? Já viu falar da memória instintiva? Eu estou olhando para lá, me encosto o cigarro, eu faço isso. Meu coração bate sozinho, eu não preciso dar comando, eu respiro sozinho, isso é instinto. E se essa memória, quando a gente era réptil, há 3 bilhões de anos atrás, foi a primeira condições neural que nós desenvolvemos. Então aqui está registrada a nossa memória instintiva, tudo que nós fizemos ao longo da nossa caminhada. A gente separa isso aqui para efeito didático, como a gente separa o ser humano em cabeça, tronco e membros para efeito didático, vocês concordam? Mas a gente não separa a cabeça do tronco, separa?
Então a gente separa essas memórias também aqui, ó, para efeito didático. Mas cada input, cada condição, cada situação vai fazer uma delas falar, tá ok? Então essa memória instintiva é aquela memória, o nosso cérebro tem 3 camadas. Hoje está desenvolvendo uma 4ª camada. Nós temos lá o nosso cérebro primitivo, ou reptiliano, que é o cérebro primitivo. Nós temos o sistema límbico, que é o cérebro do sentimento e das emoções. E nós temos o neocórtex, que é o cérebro da razão. Tá ok? Então, só para vocês terem ideia, o que significa isso aqui, ó? Aquela pessoa que termina um relacionamento, vai lá e mata o companheiro ou a companheira, naquele momento prevaleceu nela o cérebro instintivo, ela foi lá e matou, agiu feito um animal, deu uma rabanada e foi lá e matou. Aquela pessoa que termina um relacionamento e fica, nunca mais quero saber disso, minha vida acabou, eu quero morrer, está usando o sistema límbico dela, está usando o sentimento e as emoções. A pessoa que termina um relacionamento e usa a razão, não, a fila anda, eu fiz de tudo, mas não deu certo, a fila anda, eu não posso parar, vou continuar vivendo, está usando a razão. Ok? Então nós, além dessas memórias, nós temos uma subvariação do nosso grau de evolução do nosso cérebro. Cada um predomina. Tem pessoa que é essencialmente animal. Ela está o tempo todo agredindo, o tempo todo se preparada para matar ou defender. Outras pessoas estão sempre desequilibradas, desarmonizadas, chorando, reclamando da vida. E outra está em cima da razão. Então, além da memória, nós temos essa subdivisão do nosso cérebro. Nós temos uma outra memória, que é memória celular. Sabe o que é memória celular? Eu corto o cabelo, cresce, corto barba, cresce, corto a pele, cicatriza. Nós não pegamos uma célula, não fizemos uma ovelha Dolly, não foi? A gente não é uma célula que é fecundada por um espermatozoide, faz o ser completo como nós somos. Então, o que tem uma célula a nível de potencialidade? Uma célula nossa, ela tem cabelo, tem pulmão, tem coração, tem fígado, tem pele, tem pâncreas e tem inteligência também. Ok? Porque se de uma célula fez um ser completo, nada aparece do nada. Então vocês fiquem imaginando o que vocês andam dando de comando mental para suas células, para sua saúde. Ok? Eu não gosto do meu cabelo, não gosto do meu quadril, não gosto do meu busto, não gosto do meu rosto, não gosto da minha pele. Esse é o comando que nós estamos dando para o nosso corpo. Eu não tenho saúde, eu estou sempre doente. Esse é o comando que nós damos. Alguém tem cachorro em casa? Quando chega o cachorro, não fica prestando maior atenção na gente, não é isso? Atenciou tudo que a gente falar e fica querendo compreender, a nossa célula é a mesma coisa. Tudo que eu der de comando mental, o meu corpo vai fazer. Tudo que eu der de comando, o meu corpo vai virar. Okay? O nosso corpo, Jesus falou, o verbo se fez carne. Tudo que eu falar, tudo que eu mentalizar, vai transformar em matéria, vai transformar em corpo. Mas a gente não tem essa consciência ainda. E nós temos, por último, até hoje o nosso conhecimento que a gente tem, né, que é a memória espiritual. Nessa memória espiritual nossa está registrado tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento ao longo da nossa evolução. Ok? Então, essa memória espiritual nossa aqui, ó, tem uma fala da Igreja Católica, que é uma interpretação errada que eles falam, que a gente responde pela nossa terceira descendência, não é isso? Que eles chegam até a falar que a gente responde pelo pecado original de Adão. Tem lógica? Primeiro que Adão nunca existiu. Né? E se existiu, se ele pecou, o problema dele. A gente não tem nada a ver com isso, vocês concordam? Mas fala que a gente responde por isso. Fala que a gente responde pela nossa terceira descendência. Por quê? E é verdade. Mas eu descendo de mim mesmo. Vocês concordam? Jesus falou que é dado a cada um de acordo com a sua obra. Não é isso? Ele falou que o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória, não é isso? Então eu descendo de mim mesmo, eu sou produto de mim mesmo. Então na minha memória espiritual está registrado tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha evolução. E quem já leu aquele livro Nosso Lar, lá no Ministério da Reencarnação, lá fala como é que se processa a reencarnação. Quando eu vou reencarnar, eu tenho acesso às minhas 3 últimas encarnações para me planejar essa agora que eu estou, para me caminhar mais rápido. Porque vocês imaginem que cada encarnação eu recuperasse uma. Né? Então, a gente planeja baseado nas nossas 3 últimas descendências, de nós mesmos. E o que a gente fazia às 3 últimas encarnações nossas? Só porcaria. Ok?
A gente só fazia coisa ruim. Imagina lá, a terceira, última, lá ele estava no finalzinho do Império Romano, julgando pessoas para leões e amarrando a fogueira e pondo fogo. A gente estava fazendo isso lá. Depois nós evoluímos um pouquinho, lá para os períodos das cruzadas. O que a gente fazia lá? Invadia um vilarejo, matava, roubava e estrupava. Depois nós evoluímos mais um pouquinho e fomos para os períodos da escravatura. O que a gente fazia? Batia, humilhava, estrupava. Depois nós melhoramos um pouquinho, fomos para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, bem recente. O que a gente fazia? Invadia, batia, matava, roubava e estrupava. Então é isso que nós temos na nossa memória espiritual. Ok? Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se a gente não conhecer essas verdades, a gente se torna nosso maior obsessor. A gente se torna nosso maior boicotador, porque a gente tem uma marcação de culpa e a gente vai sempre conduzir os nossos atos para criar o sofrimento para a gente, porque a gente se sente culpado. Ok? Então, baseado nessas memórias aqui, ó, desde cedo demonstra estar conscientes, ou seja, eles não sabem, mas está lá na memória espiritual dele, consciente de pertencer a uma nova geração de espíritos. São seres portadores de alto nível de intelectualidade. Ok? Então vamos ver isso aqui. Esse nível de intelectualidade. Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low, okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and me again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean. I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling, not like being mad. I want everything to smile. Especially when I see someone, I want them to smile. Especially Nana, everyone. I want everyone to smile. And if that's for my dad and you, Mom, I think you can do it. I think you can settle your mean heights down a little to short heights. Then it's both, okay? I'm not trying to be mean. I'm not trying to be a bully. I'm trying to be steady on the floor, not way down, on straight, on the middle where my heart is. My heart is something. Everyone else's heart is something too. And if we live in a world where everyone's being mean, everyone's going to be a monster in their future. What if there's just a little bit of persons and we will eat them, then no one will ever be here. Only the monsters in our place. We need everyone to be a person. Everyone, including me and my mom, everyone. I just want everything to be settled down. Nothing else. I just want everything to be good as possible. Nothing else. Thank you, Tiana. Come give mommy chụp chụp. I love you. I love you too. Bom, obviamente essa criança, ela não sabe que essa fala dela não é compatível com uma criança, vocês concordam? Mas naturalmente o grau de evolução do espírito dela, está lá na memória espiritual dela, já traz ela para poder se portar como uma pessoa talvez muito mais equilibrada que um próprio adulto. Você concorda? Então isso é uma aquisição, está lá da mente dela, da memória espiritual dela. Ela não tem essa consciência, mas isso para ela é uma coisa natural. A pessoa inteligente não sabe que ela é inteligente. Ela só sabe que ela é inteligente se tiver alguém burro para comparar.
A pessoa burra não sabe que é burra. Ela só vai saber que é burra se tiver um inteligente para ela comparar. Tá, okay? Então a gente não tem consciência do que nós somos. Então ela não tem consciência, mas ela já age naturalmente porque é da natureza dela. Então desde cedo demonstra estar conscientes que pertencem a uma nova geração de espíritos. São seres portadores de alto nível de inteligência. Posteriormente foram classificados em 4 grupos, eles que eles chamam de crianças azuis, né? Os artistas, os humanistas, os conceituais e os transdimensionais. Isso aqui é outra palestra, eu não vou falar sobre isso, porque isso aqui é mais 3 horas, só para falar desse slide, ok? Eu só coloquei para a gente saber que existe essa subcategoria. Então, gente, a partir dos anos 80, nós vimos lá que a partir de 1857 começou. Então, o que acontece? Vou fazer uma linha de tempo aqui, ó. 1857 começou muito pouquinho, começou a reencarnar aqui na Terra, e foi aumentando, tá ok? Anos 80, 1980, começou uma grande quantidade de espíritos, começou a reencarnar, tá ok? Já não era mais tão pigado. A partir dos anos 80, eles encarnando em massa, o que tem exigido uma necessária mudança dos padrões metodológicos, haja vista que serão os continuadores do desenvolvimento intelecto e moral da humanidade. Quem que é professor aí? Quem que dá aula? Vocês devem sofrer bastante hoje em dia para dar aula, não? Deve ser muito difícil dar aula, não é? Porque vocês estão lidando com seres que têm um outro padrão, ok? E se a gente não adaptar, eu faço palestra em escola para educadores e pais. Se não adaptar, está lascado. Não fala a mesma linguagem. Acredita-se que através de gerações sucessivas, ou seja, aquele que já reencarnou aqui, considerado seres índigo, a hora que ele reproduzir, ele vai reproduzir a um ser já com algumas características, e quando ele desencarnar e ele voltar na reencarnação dele mesmo, ele já vai vir com mudança no psicossoma dele. Ok? Então acredita-se que através de gerações sucessivas haverá mudança profunda nos genes a fim de poder ampliar o neocórtex, oferecendo-lhe mais e amplas e complexas faculdades mentais. Então o que seria? Isso aqui, ó, é um homem bem primitivo, gromagro, neandertal, ok? Olha o nosso cérebro, a nossa estrutura do macaco, não é isso? Ao longo da evolução, depois nós entramos homens primitivos, homens eretos e o Homo sapiens. Então, à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos aumentando a nossa calota craniana. Qual que é o estigma, qual que é a referência que a gente tem do marciano? Cabeça grande. Corpo franzino e a cabeçona grande, não é? Ou seja, isso é uma simbolização que o ser evoluído, ele vai usar menos a estrutura física e vai usar mais a estrutura mental, ok? Por isso que a gente tem aquela imagem, né? aquele perfil do marciano cabeção. Então isso está acontecendo com a gente. Então, tratando-se de espírito de uma outra dimensão, é como se ficassem enjauladas da nossa aparelhagem cerebral, ok? Não encontrando correspondente próprio para se expressar. Então, o que acontece? Nós já fomos isso, hoje somos isso, e estamos agora desenvolvendo uma outra calota, ok? Para poder começar a abrigar essa nova potencialidade. Então, cada vez que eu descender de mim mesmo, eu já vou vir com uma estrutura geneticamente modificada. Por quê? Lá no Evangelho, lá no tem fala, lá no final dos tempos, os vossos filhos profetizarão. Não tem isso lá? Quem estuda o Evangelho, quem estuda a doutrina? Não é final dos tempos, final do mundo não, gente. É final dos tempos de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração e progresso. O que é profetizar? É ter domínio da mediunidade. Vocês concordam? Então, no final dos tempos, todos nós vamos ter domínio da mediunidade. Hoje, todo mundo tem mediunidade. Muitos nem sabem o que é isso. Mas o fato de não saber não quer dizer que não tenha mediunidade. Mas no final dos tempos, a gente vai ter domínio sobre essa mediunidade. Então, que nós vamos saber fazer uso dela. Então, tratando-se de espírito de outras dimensões, né? Fica isolado, eles vão ter que mudar isso aí. Através de gerações sucessivas, o perispírito
Você sabe o que é perispírito? Quem é da doutrina do espírito? Todo mundo, quase todo mundo aqui, a grande maioria é espírita, não é isso? O que é perispírito? Vocês têm ideia do que é? A gente vê o corpo humano, a gente vê o corpo físico, não é isso? Entre aspas, fala perispírito, corpo material, perispírito e espírito, não é isso? O que a gente chama de perispírito é uma combinação de corpos, ok? O que a gente chama de perispírito, ele abriga o corpo mental, o corpo astral, o corpo búdico, o duplo etérico e o psicossoma. O que é o psicossoma? Soma é corpo, é o nosso corpo mental, o nosso corpo criado pela psique, ok? Então o que acontece? Através de gerações sucessivas, lá o nosso psicossoma, ele irá modelar o nosso cérebro, tornando ele ainda mais avantajado, mais privilegiado, ok? Então, cada geração do próprio espírito, lá no plano espiritual, vai ter alterações genéticas no perispírito, no psicossoma, para ele já nascer com algumas alterações. E no nosso caminhar aqui, como eu falei, tudo que a gente trabalhar na nossa mente vai refletir no nosso corpo, ok? Então, aqueles espíritos que já têm essa consciência, ou seja, já tem essa consciência espiritual da cognição, ele já consegue ter domínio sobre o corpo dele, ok? Tem domínio, adoece se quiser, cura se quiser. Nós já temos condições de fazer isso hoje, mas como a gente não acredita, não tem consciência, a gente vai vivendo aí feito gado, ok? Quando vocês vieram para cá, algum de vocês viu alguma sapataria? Bem provável que vocês passaram na porta de alguma sapataria. Ninguém viu. Por quê? Porque vocês não estavam focados em comprar sapato. Se tivesse, ia ver até o sapato lá na vitrine. Como a gente não está focado, que a gente tem uma potencialidade muito grande na nossa mente, e a gente é capaz de fazer qualquer coisa, eu tenho o potencial, mas não tenho a consciência de desenvolver. Okay? Eles falam que terra de cego, quem tem um olho é rei. E quem tem um olho só não vai preocupar em curar outra visão, porque ele já enxerga. Okay? Então a gente está nessa condição. Como o nosso cérebro de hoje é um edifício de 3 andares, desde a parte reptiliana, a mamífera e posteriormente o neocórtex, que é a área superior, o psicossoma, que é trabalhado pela mente, pelo espírito desses seres, irão criar uma parte mais nobre, acredito que para propiciar-lhes a capacidade de comunicar-se psiquicamente, vivenciando a intuição. Então, gente, hoje o ser humano, ele não tem o dente ciso, já inútil, atrofiado. Vocês já repararam que as crianças de hoje praticamente já nascem sem dente canino? Vocês já repararam que o nosso apêndice praticamente ele é atrofiado? Por quê? Porque de acordo com a nossa evolução, essas coisas são inúteis mais para a gente. Hoje a gente não precisa ter o canino para dilacerar uma carne, que a gente já aprendeu a cozinhar a carne, ok? A gente não tem o siso, porque a gente não precisa mais quebrar raízes e sementes, porque nós já aprendemos a dominar a agricultura. E eu não tenho mais o meu apêndice ele é atrofiado, porque ele já perdeu a função dele que tinha no meu organismo, ok? Então a gente é a mesma coisa. A gente vai, daqui, a espiritualidade fala que o terceiro milênio começou no ano 2000, vai até o ano 2999. Então nós estamos no ano 17, tem 18 anos que nós estamos no terceiro milênio. Falta ainda 982 anos para terminar o terceiro milênio. Quando terminar o terceiro milênio, nós vamos ter nosso sistema da fala atrofiado, como nós temos hoje o dente canino, o siso e o apêndice. Porque a gente já vai comunicar através da comunicação mental. Ok? O que eu pensar já vai ser de domínio público. Ok? A privacidade vai acabar. Tá? Pensou, todo mundo captou que tiver aquela mesma sintonia. E essa coisa já existe hoje. Essa coisa já existe hoje, a nível de potencialidade. A gente é que não sabe lidar com ela. Quantos de vocês falam, eu pensei em você e você me ligou? Não é isso? Não acontece toda hora? Eu pensei naquilo, aconteceu. Ou seja, o que é isso? A comunicação psíquica, a comunicação telepática, ela já existe, ela está aí.
Nós é que não desenvolvemos ainda o entendimento e a capacidade de lidar com ela. Mas se a gente já tivesse consciência disso, a gente estaria desenvolvendo ela muito mais, ok? Então, o que vocês chamam de coincidência, não existe a coincidência. É comunicação mental, ela já existe. Mas como eu não estou procurando sapato, eu não consigo enxergar. Ok? Eu não consigo perceber. Mas já existe. Então, vai desenvolver essa parte mais nova para propiciar-lhes a capacidade de comunicar-se psiquicamente, vivenciando a intuição. Então, o nosso cérebro é isso aí, ó. Ok? Há 3 bilhões de anos, o nosso cérebro é isso aqui, ó. Não parece o cérebro do réptil, do jacaré, do lagartixa, da cobra? Nós éramos isso aqui há 3 bilhões de anos. Depois nós fomos evoluindo, desenvolvendo um sistema límbico, nosso cérebro passou a ser maior. Ok? Porque nós entramos na categoria de mamífero, evoluindo de réptil para mamífero. E nos últimos 50 mil anos só, ou seja, 3 bilhões de anos e meio, 50 mil anos é a mesma coisa de 1 segundo durante um ano. Ok? No último segundo nosso, nós desenvolvemos a razão, o neocórtex. Por isso que a gente tem dificuldade em lidar com a nossa razão, porque a gente não tem domínio sobre ela ainda. Então o nosso cérebro é isso aí, ó, ok? A gente vai desenvolver uma outra camada, ok? Que já está sendo desenvolvida, para a gente começar, em vez de usar a razão, nós vamos usar a percepção. Por isso que Jesus falou que no final dos tempos os vossos filhos profetizarão, ok? Então, os estudiosos especializados da área, né, dizem que esses seres possuem a capacidade de observar o mundo com profundidade, dirigindo-se às pessoas com certa altivez e com muita segurança. Vocês já viram aí, quem tem filhos aí já viu como é que é difícil lidar com eles, não é isso? Não é? Então, por quê? Eles têm a capacidade de observar o mundo com profundidade e com certa altivez e muita segurança. Mas eles não sabem que eles são assim. Ok? Então vamos lá. Como é que é a história, Vitor? Não entendi. A gente, quando uma pessoa quando uma pessoa você tá tirando foto? Não. Quando uma pessoa não tem uma casa, tem que levar para nossa casa. É? É. Por quê? Porque assim, então ele fica lá sozinho, sem amigos. Então a gente vai ser um amigo dele. Ah, é? Se ninguém quer ajudar ele, a gente ajuda ele. Tá bom, filho. Porque nós é a nossa família. Nós é que nós estamos juntos. Mas pessoas, porque as outras pessoas que me ajudam, elas estão enganadas. Então a gente tem que ajudar as pessoas. Tá bom. Então isso que é importante. Tá. Jesus falou isso, Jesus conversa isso na nossa mente. É? Conversa na tua mente também. É? Ele conversa isso na mente Ela de já todo percebe a mundo. comunicação mesmo. É? Tá bom, filho. Você vai querer suco? Ah, vou. Tá bom. Pai, suco de uva. Não. De pêssegos. Mas aqui, olha. Não, esse aqui não está aberto ainda. Pode ser esse aqui de pêssego que está aberto? Vamos acabar primeiro com o suco de pêssego para a gente não estragar o suco de pêssego, entendeu? Tá. O Vitor vai tomar suco também, né? Eu não sei se vocês observaram essa criança, ela não fala na nossa cabeça, ela fala na nossa mente. Ou seja, o espírito dela já tem consciência do que é cérebro e o que é mente. Você sabe a diferença entre cérebro e mente? Esse notebook aqui, ele é um cérebro eletrônico ou ele é uma mente? Uma máquina perfeita, não é isso? Para essa máquina perfeita funcionar, o que nós temos que fazer? Hein? Não. Ele pode ter um software especial do programa. Hein? Não, ele tem uma vez. Hein? Isso. Então o que acontece? Essa máquina ela é perfeita, ok? É uma máquina perfeita. Mas para essa máquina perfeita funcionar, é preciso que o criador dele venha e instale nele uma coisa que existe e sobrevive, independente dele,
que chama software. Vocês concordam? O hardware, a máquina é perfeita. Mas se não estiver instalado o software, está morto. Não é isso? O nosso cérebro é a mesma coisa. É uma máquina perfeita. Mas para essa máquina perfeita funcionar, o que tem que ser feito? É preciso, tal qual o criador do notebook, é preciso que o nosso criador venha e instale na gente uma coisa que existe, sobrevive, independente da gente, e chama espírito. Ok? Se desinstalar o meu espírito, daqui a 15 minutos, se eu desencarnar aqui agora, daqui a 15 minutos, meu coração, meu pulmão, meu fígado, meu pâncreas, minhas células ainda estão perfeitas. Mas se desinstalar o meu software, daqui a 1 bilionésimo de segundo, eu já não falo, não penso e não sinto mais nada. Não é verdade? Então o que a gente pode deduzir disso aí? Que mesmo a máquina sendo perfeita, pensamento, sentimento, emoções, a nossa parte inteligente não pertence à matéria. Vocês concordam? Porque se pertencesse, seria lá no microfone, ia ter cheio de cadáver, reclamando de frio. Então, pensamento, sentimento, emoções pertencem à mente, ao espírito. E essa criança já sabe distinguir isso aí. Vê se uma criança de 3 anos tem essa capacidade de falar que o importante não é ter, o importante é ser. Tem pessoas, talvez, aqui com 80, 90 anos, que só está juntando, só está querendo ter. Não tem essa consciência aí da unicidade. Okay? Vê se uma criança de 3 anos tem consciência que quando uma pessoa está sozinha, abandonada, ela tem que ser acolhida. Não tem. A maioria talvez não tenha. Tá? Então ela tem um grau de percepção muito aguçado. Então, possui a capacidade de observar o mundo com profundidade, dirigindo-se às pessoas com certa altivez e com muita segurança. Você viu como é que ela comunicou, não é isso? Quando a criança tem dificuldade em falar com rapidez, demorando-se. Quando criança tem dificuldade em falar com rapidez, demorando-se para conseguirmos, sendo que somente a partir de 2 ou 4 anos consegue se expressar com facilidade. Vocês observaram isso? Tem criança que com 9 meses, 10 meses ela conversa. Não é isso? E tem criança só com 2, 3 anos que ela fala. Por que é isso? Quantas crianças vão ser levadas no médico para ser tratada, muitas vezes até pensando que a criança tem alguma dificuldade, e começa muitas vezes até a tomar medicamento. Por que acontece isso? Vocês têm ideia? Vamos raciocinar. Esses seres que estão vindo de outros lugares, alguém já leu, tem um livro do Divaldo, ele fala muito, Divaldo Pereira, ele fala muito sobre seres, crianças azuis, né? Eles chamam de crianças azuis. Eles falam que essas crianças estão vindo de um lugar que chama Pleias de Alcione, já ouviu falar? Essas crianças, esses espíritos estão vindo de lá. Okay? Depois nós vamos detalhar mais isso aí. Então você imagina, eles estão vindo de um lugar onde a linguagem é diferente da nossa. Okay? A maneira, o vocabulário é diferente da nossa. Então quando é a primeira encarnação dele, ele tem uma capacidade de processamento muito grande, ele tem uma capacidade de inteligência muito grande, mas ele tem que dominar a língua primeiro para ele se manifestar. Aí ele vai ter que criar um banco de dados, fazer a correlação de linguagem para ele começar a se expressar. Aí vai 2, 3 anos. Agora, quando aquele espírito já teve aqui, encarnou, desencarnou e voltou, que está desde 1857, ele já domina a língua, já domina o vocabulário. Como ele tem uma capacidade de processamento muito maior, ele com 9, 10 meses ele conversa. Ele não fala, ele já conversa. Ok? Para poder entender. Então tem muitos pais que ficam preocupados que meu filho está com 2 anos e meio e não fala nada. Para mim, a única coisa que significa para mim é o seguinte, é a primeira encarnação dele. Ok? O irmãozinho dele falou com 10 meses, para mim significa o quê? A primeira encarnação dele já aconteceu, ele está na segunda já. Ok? Mas isso cria muita expectativa, muita dissonância dos pais. Então, quando criança tem dificuldade de falar com rapidez, demoram-se para consegui-lo, sendo que somente a partir de 2 ou 4 anos expressa com facilidade. Entendo que essa ocorrência deriva-se do fato delas terem vindo de
uma dimensão em que a verbalização é diferente da nossa. Primeiro tem que ouvir muito para criar um vocabulário compatível com aquilo que está fazer, aprender a língua. Então, se a gente chegar nos Estados Unidos, nós vamos falar muito pouco, vocês concordam? A hora que eu aprender a língua, eu começo a dominar. É a mesma coisa. Allan Kardec, com a sua sabedoria que lhe era peculiar, no último capítulo do livro, A Gênese, quem não leu esse livro, deveria ler, okay? É um dos livros mais inteligentes que eu já li até hoje. E quem está estudando física quântica, quem está conhecendo física quântica, vai ver que esse livro aqui foi o primeiro livro de física quântica que foi escrito aqui na Terra. O que está falando lá 160 anos atrás, hoje a física quântica está começando a chegar perto do que já está lá 160 anos. Então, lá no capítulo A Gênese, refere-se à nova geração que vive em uma outra dimensão. Então, há 160 anos atrás, Allan Kardec já se referia a essa nova geração. Então, da mesma forma que no mundo da transição de mundo primitivo para o mundo de expiações de prova, vieram os denominados exilados de capela. Então, o que acontece, gente? Alguém já ouviu falar de exilados de capela? Né? Então, nós vamos ver o que isso aqui, então nós vamos entender de uma maneira definitiva o que é isso, okay? O que é Adão e Eva. Então, da mesma forma que na transição da Terra, de mundo primitivo, mudou para mundo de expiações de provas, que vieram denominados exilados de capela, não é isso? Então, o que seria? Evolução nominal, tá? Nós vamos falar aqui da evolução do homem. Okay? Não vamos falar da evolução dos animais, não vamos falar da evolução angelical, não vamos falar da evolução crística. Vamos só falar da nossa condição de homens. Nós sabemos que há 6 milhões de anos o ser humano está aqui na Terra. Tá, ok? Segundo a ciência, 6 milhões de anos. Seria o início do mundo primitivo. Qual que era a característica desse mundo primitivo? Só reinava o mal. Ou seja, a frequência mental, a maneira como aqueles seres pensavam, eles criavam uma psicosfera muito ruim. Ou seja, se ele estivesse comendo uma semente, se ele não fugisse, eu matava ele para tomar uma semente dele, ou uma raiz, ou uma fruta, ok? Isso é a gente lá há 6 mil anos já, 6 milhões de anos atrás, ok? Imagina a gente bem primitivo. Aí nós fomos evoluindo. No ano 4000 a.C., a Terra deixou de ser mundo primitivo e entrou na categoria de mundo de provas e expiações. Quem tiver alguma dúvida, pega a questão 51 do Livro dos Espíritos. Só ler lá da questão 51. Foi perguntado, quando que Adão habitou a Terra? Aí ele vai falar mais ou menos na sua data, no ano 4000 a.C. Então, o que acontece? No ano 4000 a.C., a Terra deixou de ser mundo primitivo e entrou na categoria de mundo de expiações e prova. O que significa? Qual que é a característica? O mundo de expiações e prova, a nossa frequência mental, a nossa frequência em hertz que a gente emite, a característica que o mal predomina sobre o bem. Ok? Então, se a gente deixar a gente pensando, se a gente não conhecer a verdade, a gente vai vibrar no mal ainda. O mal prevalece. Alguém tem dúvida? Alguém acha aí que é muito bonzinho, só pensa bem? Tem dúvida não? Não precisa dar exemplo não, né? Se quiser eu dou exemplo, para ver como é que a gente só pensa negativo. Vocês são casais? São casais, eu peguei ele para Cristo aqui. Como é que você chama? Álvaro. Você trabalha, Álvaro? Você chega em casa a que hora? 19 horas. 19 horas. Como é que você chama? Deise. Você trabalha fora? Trabalho. Você chega antes dele? Chego. Tá. Então deu 19 horas, a Deise fala, ó, tá quase na hora do Álvaro chegar. Não chegou. Aí dá 20 horas, o Álvaro não chega. 21 horas, o Álvaro não chega. O que você começa a pensar? Que tem algum lugar que não é no trabalho. Olha bem, ela já pegou pesado demais. Na padaria, pô. Então o que a gente começa a pensar? Que teve um acidente, que foi sequestrado, que morreu ou está me traindo. Não é isso? Isso é pensamento bom? Então a nossa natureza é essa. É só deixar a gente pensar que a gente só vai pensar ruim. É a nossa natureza. Por quê? É característica do mundo que a gente vive o mal prevalecer sobre o bem. Tá ok?
a partir de 1857, que eu mostrei aqui, ok? A Terra entrou no período de transição, onde ela está mudando a frequência eletromagnética dela, a frequência vibratória, tanto a Terra como nós, e a nossa frequência mental já está começando a equivaler o quê? O mal já vai equivaler ao bem, ele já não vai predominar, ok? Vai haver já mais ou menos uma paridade entre o bem e o mal. E segundo a espiritualidade diz, no ano de 2057, a Terra não será mais mundo de provas e expiações. Então, antes de 2056 ou 2056 para trás, 2057 seria o limite. A gente vai deixar de ser mundo de provas e expiações e entrar em mundo de regeneração e progresso, ok?